Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Sejam muito bem-vindos. Gostaria de convidar você e sua família para juntos estudarmos a 9ª lição deste trimestre, que tem por título A Mordomia do Trabalho. Nesta lição, veremos a definição da palavra trabalho à luz do Antigo e do Novo Testamento. Também faremos algumas considerações bíblicas a respeito do assunto e, por fim, elencaremos algumas atitudes corretas a seguir no que diz respeito ao cristão e à mordomia do trabalho. Você deseja aprender um pouco mais sobre este assunto? Então, não saia daí, este é o seu programa Escola Bíblica Dominical. O texto áureo nos diz: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que, se alguém não quiser trabalhar, não coma também. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. A verdade prática nos diz: o trabalho honesto, acompanhado da bênção de Deus, dignifica e enobrece o cristão. O objetivo geral da nossa lição é esclarecer que o trabalho honesto dignifica e enobrece o cristão. Já os objetivos específicos são 3. Primeiro, mostrar o trabalho de Deus na Bíblia. Segundo, correlacionar a Bíblia com a mordomia do trabalho. E terceiro e último, elencar os princípios cristãos para o trabalho. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos do 6 ao 13. Acompanhe conosco. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Portanto, ouvimos que alguns de vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Para comentar a lição de hoje, contamos mais uma vez com a presença do evangelista Jaziel Marcos. Pai do Senhor, ministro. A paz do Senhor, presbítero Alessandro Barreto. Amém. Também contamos com a participação do presbítero, nosso irmão Jonathan Lucena. Pai do Senhor, presbítero A paz do Senhor, presbítero Alessandro Barreto. Amém. Muito bem. Dando ainda continuidade a este assunto sobre a mordomia cristã, estamos hoje na nossa 9ª lição, que tratará sobre a mordomia do trabalho. Uma lição muito proveitosa, como as demais que passaram, e que certamente Deus tem muito o que falar aos nossos corações. E como sempre fazemos, de forma introdutória, trazemos aqui algumas definições de algumas palavras, e desta lição, ou nesta lição, talvez seja melhor, a palavra-chave que podemos trazer uma definição para abrir o comentário é a palavra trabalho. E presbítero Jonathan Lucena, qual seria a melhor definição para a palavra trabalho? O que nós podemos já de antemão identificar na Bíblia alusivo a este assunto, para que possamos assim abrir as portas, vamos utilizar essa expressão, para o assunto em pauta. Pois não. Sobre a definição, do ponto de vista da língua portuguesa, o dicionarista Antônio Ruais, ele vai dizer que trabalho significa esforço e comum. Ele diz que é uma luta, uma lida, ou um conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce
para atingir determinado fim. Aí ele diz ainda que o trabalho diz respeito à atividade profissional regular, que deve ser remunerada ou assalariada. Quando nós olhamos para a Bíblia, no entanto, nós vamos perceber de que a Bíblia usa várias palavras e todas estas são traduzidas por trabalho. Isso tanto no Antigo como no Novo Testamento. Existem várias palavras, não é apenas um termo, mas existem vários. Mas um dos mais comuns, se o senhor me permite restringir, até para a gente ser bem objetivo, uma das principais palavras que aparece no Antigo Testamento e é traduzida respectivamente por trabalho é a palavra hebraica ou o substantivo hebraico maaser, que aparece aproximadamente 235 vezes só no Antigo Testamento, visto que é uma palavra, um termo hebraico, não é? E essa palavra, presbítero Alessandro, evangelista Jaziel, significa trabalho, obra, ação, labor, labuta ou mesmo produto de um comportamento. A Bíblia vai dizer, por exemplo, que esse termo sempre está atrelado a funções específicas e o trabalho ou aquilo que se exige respectivamente desta função. A primeira vez que ela aparece está em Gênesis capítulo 5, versículo de número 29, onde esta expressão aparece atribuída ao sentido de trabalho agrícola. Isso o professor pode trazer essa informação que nós consideramos algo muito importante. Quando nós olhamos no sentido geral, a palavra maaser significa ou aponta para algumas outras funções, como por exemplo, em Êxodo capítulo 26, versículo 1, essa palavra se refere ao trabalho de um hábil artífice, alguém que tem como função ou profissional artífice. Ele é uma pessoa que trabalha dentro desse aspecto aí. Ele é um profissional que molda, que traz o uso de alguns objetos, trazendo a moldura, uma moldagem específica, um artífice. Em Êxodo 26 e 26, essa palavra aparece também para alguém que trabalha com tecelagem, um tecedor. Está escrito no texto sagrado. Em Êxodo 28 e 11, já o joalheiro, aquele que trabalha com joias, com objetos de certo valor. Em Êxodo 30, versículo 25, também é atribuída ao perfumista. Então, todas estas funções estão ligadas ao termo maaser, que traz a ideia de profissional, alguém que trabalha especificamente com o propósito. No Novo Testamento, também existem algumas outras palavras, mas a respectiva, ou o termo equivalente a maaser no Novo Testamento, a gente poderia dizer que é o termo ergon, que traz a ideia de trabalho, emprego, tarefa, uma atividade específica. Esse termo pode ser visto em Marcos 13, versículo 34, João capítulo 4, versículo 34 também, como também Filipenses capítulo 2, versículo de número 30. E é exatamente desse termo grego ergon, de onde vem o termo ergates, que traz a ideia de um operário, um trabalhador, seja do campo, Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38, um ceifeiro especificamente, Mateus capítulo 20, versículos 1, 2 e 8, trazendo a ideia de um trabalhador operário no sentido geral, conforme Mateus capítulo 10, versículo 10, e Lucas capítulo 10, versículo de número 7. Então, trazendo essa definição rápida e objetiva, eu acredito que é de muita importância o professor introduzir esse assunto, já que, como geralmente o senhor disse, e a gente sempre ouve aqui no programa, que a palavra-chave é a palavra trabalho desta lição. Muito bem. E, evangelista Jaziel, aí sim nós podemos falar agora sobre o trabalho à luz das Escrituras. O que é o trabalho à luz da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Existem alguns conceitos equivocados no seio de algumas pessoas, no seio intelectual de algumas pessoas, ao ponto de chegarem absurdamente a afirmarem de que o trabalho ele surge na história da raça humana como uma punição divina, como um castigo divino. E quando olhamos para o texto sagrado, não é muito bem isso que aparece, não é? E Gênesis capítulo 2, versículo 15, a gente vai ver, por exemplo, o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar, ou seja, Deus colocou o homem no jardim para trabalhar. Deus não colocou o homem para viver uma vida de ociosidade, passar o tempo sem nada fazer. E para dar uma resposta a isso, o que é que a gente pode falar sobre a presença do trabalho antes da queda, mostrando que o trabalho não é uma maldição, como alguns dizem? Muito bem. É interessante, presbítero Alessandro e irmão Jonatas, que a Bíblia começa falando de trabalho. Né? Exatamente. E o primeiro exemplo é o próprio Deus. Né? A Bíblia vai nos mostrar que os 6 primeiros dias foram de trabalho. Né?
Deus Perfeito. criou os céus, criou a terra, criou o universo, criou o homem, formou a mulher também, criou a mulher. Então, o próprio Deus nos dando o exemplo aí de trabalho. E diz a Bíblia Sagrada, o senhor já citou, e eu queria mais uma vez me reportar esse texto de Gênesis 2:15, né, porque, como o senhor disse, tem pessoas que atribuem o pecado como sendo um julgamento de Deus, como sendo uma maldição. E nós queremos aqui, de início, dizer que trabalho é uma bênção de Deus, e não uma maldição, né? Gênesis 2:15, que o senhor leu, diz: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Aqui tem duas atividades que Deus atribuiu para Adão. Primeiro, guardar, diz a Bíblia Sagrada, lavrar, né? E guardar. Então, ele tinha muito o que fazer. O que nós podemos entender é que antes da queda, o trabalho ali ele era menos desgastante, né? Era algo mais agradável, né? Não tinha tanto sofrimento, não era tão penoso, porque o que a Bíblia vai nos mostrar em Gênesis capítulo 3 e o versículo 18, né? Eu quero que você acompanhe aí na sua Bíblia, diz assim a palavra do Senhor: espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Deus está dizendo aqui no versículo de número 19 que o homem agora, ele iria comer do suor do seu rosto. O texto de Gênesis 2:15, que foi antes da queda, ele já trabalhava. Só que após a queda, o seu trabalho seria mais dificultoso, seria mais desgastante. Ele ia agora comer do suor do seu rosto, a terra ia, que era mais fácil antes, agora ia prejudicar, né? Ia trazer, diz a Bíblia, ia nascer espinhos, né? Cardos, então ia ficar mais difícil. Então, é bom que se afirme, né, que trabalho é uma bênção de Deus. Eu quero concluir essa fala, presbítero Alessandro, com o texto de Eclesiastes, no capítulo 2, né, eu volto a dizer o que já afirmei, né, que trabalho é uma bênção de Deus, né? Como é bom poder trabalhar. Eclesiastes, capítulo 2, veja o que diz o sábio Salomão. Eclesiastes, capítulo de número 2, versículo 24, você pode acompanhar aí na sua tela, que diz: não é, pois, bom para o homem que coma e beba, e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? Isso também eu vi que vem da mão de Deus. Veja que afirmação maravilhosa. Né? Vem da mão de Deus. Então, nós afirmamos com toda certeza, né, que o trabalho ele existiu mesmo antes da queda. O próprio Deus é um exemplo, o Espírito Santo também, porque na formação a Bíblia nos mostra que estava a Trindade: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando. Os anjos também trabalham, né? Hebreus 1:14 diz que eles estão a serviço, né, daqueles que hão de herdar a salvação. Então o trabalho é uma bênção de Deus. Muito bom. E essa fala sobre o trabalho ser uma bênção e não uma maldição também é apresentada pelo proverbista Salomão no capítulo 3 de Eclesiastes, versículo 13. O texto diz assim: e também que todo homem coma e beba, e diz assim, e goze do bem de todo o seu trabalho. Aí diz o texto: isto é um dom de Deus, isto é um presente de Deus. Então o trabalho não é maldição, como alguns falam. Presbítero Jonathan Lucena, já vimos que o trabalho antes da queda já existia, o trabalho não é consequência do pecado, não é uma maldição, e por isso nós podemos dizer que o trabalho também não é resultado do pecado. O homem não passou a trabalhar porque caiu, mas antes do pecado ele já trabalhava. O que é que a gente pode trazer ainda mais sobre este assunto para o nosso telespectador? Pois não, repetindo a referência de Gênesis 2:15, que já foi lida, quando diz que Adão foi colocado para lavrar. É interessante destacar que lavrar é a tradução do termo hebraico abade, que traz a ideia de labutar, traz a ideia de trabalho, servir a outro por meio de um ofício. Então veja que já está aí implícito o trabalho, a ideia de trabalho está revelada aqui. A questão é que após o pecado, esse trabalho deixa de só ser a questão de prazer ou prazerosa, para ser atribuído a ele, ou adicionado a ele, melhor dizendo, algumas dificuldades que o evangelista Jaziel já trouxe aqui. Já que o próprio texto de Gênesis 3:17, quando Deus pronuncia, respectivamente, palavras de castigo, vamos dizer, tanto para a mulher como para a serpente, também para Adão,
ele vai dizer de que a maldição sobre a terra foi derramada e não sobre o trabalho necessariamente. Exato. É bom que o professor leia isso em sala de aula. Gênesis 3,17. E a Adão disse, porquanto destes ouvidos a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então veja que a palavra de maldição foi trazida em relação à terra, não ao trabalho necessariamente. Agora, claro, como já foi dito, o trabalho está associado a questões de fadigas, de cansaço, de exaustão. Isso tem a ver, o próprio termo trabalho diz respeito a isso. Tanto é que geralmente quando as pessoas chegam à sexta-feira, né, e dão um suspiro, que olham para o calendário e dizem assim, olha que benção, chegou sexta-feira. Porque dá a ideia de descanso, claro, aqueles que trabalham até a sexta, obviamente. Mas dificilmente alguém, quando começa na segunda-feira, assim, chegou segunda-feira, que bom. Porque o trabalho exige daquela pessoa, né? No sentido de desgaste, a questão física. A própria palavra de Deus vai dizer, no Salmo de número 128, verso de número 2, mostrando que o trabalho é uma bênção de Deus e é necessário para a subsistência humana. O Salmo 128, verso 2 diz, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Então veja que a satisfação do homem está ligada ao trabalho. Feliz serás. Então veja que não tem nada a ver com o pecado. De modo que é importante que se destaque isso em sala de aula. O trabalho veio antes da queda e não pode ser considerado como algo resultado do pecado. Muito bom. E falando sobre essa alegria em trabalhar, Salomão ainda em Provérbios 14, 23 nos diz que em todo o trabalho há proveito. Há uma versão que diz há regozijo, a alegria. E quando o senhor falou da questão do trabalho, já estamos concluindo esse primeiro momento do programa, mas acho que dá tempo a gente falar sobre isso, que o trabalho fala de fadiga, faz nos lembrar o texto de Gênesis 5, 29. Eu acho que o senhor apenas citou, mas não chegou a ler, diz assim, e chamou o seu nome Noé, versículo 28, e viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. Aí versículo 29 diz, e chamou o seu nome Noé, dizendo, este nos consolará acerca das nossas obras e do nosso trabalho, o trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então veja que o texto fala muito bem das fadigas dos trabalhos, da canseira. Então trabalhar realmente provoca ou promove esse cansaço, mas isso não tem nada a ver com o pecado nem com a condenação. O assunto está muito bom, mas o tempo já está nos pedindo prudência, as igualdades já nos pedem para parar. Nós vamos daqui a pouco retornar no segundo bloco do programa, dando continuidade a esse assunto. Não sai daí, já já nós voltamos. Estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical, comentando a lição de número 9, que tem como título A Mordomia do Trabalho. No bloco passado nós vimos a definição dessa palavra, aprendemos que o próprio Deus já começa a revelação mostrando que ele é um grande trabalhador, trabalhou e trabalhou muito. Durante 6 dias fez uma grande obra. Aprendemos de que o trabalho não é uma maldição, pelo contrário, é uma bênção, porque antes da queda Deus já havia dado trabalho ao homem no jardim para cuidar, manter, zelar e aí por diante. E vimos também que o trabalho não é resultado do pecado, não é? O resultado do pecado é a maldição, é fora da presença de Deus, a separação, como o apóstolo Paulo disse, não o trabalho. É óbvio que por conta da queda algumas consequências passaram a existir entre o homem e a criação. Mas, evangelista Jaziel, o senhor disse uma palavra que vai nos reportar a voltar à ideia. O senhor disse que Deus trabalha, Jesus trabalhou, o Espírito Santo trabalha. Então, a partir disso, eu posso dizer que o homem, quando trabalha, ele está, de certa forma, imitando o Criador. E o que é que a gente pode ainda acrescentar sobre esta imitação, quando nós fazemos o nosso trabalho diário, imitando o Deus que nos criou? Muito bem. Há um texto que eu quero ler, presbítero Alessandro Barreto, em João capítulo 5, né? Versículo 17, quando o Senhor Jesus ele faz uma bela declaração,
quando ele diz assim, e Jesus lhes respondeu, meu Pai trabalha. Ele está dizendo que Deus trabalha. E a gente já falou aqui que ele trabalhou na criação. Isaías 64:4 diz, né? Que Deus trabalha por aquele que nele espera. E Jesus está dizendo, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, observe, o próprio Deus, ele trabalha, Jesus trabalha, como já falamos, o Espírito Santo também, porque na criação ele estava lá, né? Gênesis 1:26. O texto de Hebreus 1:14 diz que os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos também trabalham, eles não ficam lá no céu só dizendo santo, santo, santo. Eles adoram, exaltam a Deus, mas também eles estão servindo, eles estão dando proteção, livramento, né, aos crentes. Então, quando o homem trabalha, ele está imitando o seu Criador. Não há dúvida disso, né, de que estamos imitando a Deus, né, porque, como já foi dito aqui, Deus fez Adão e colocou no jardim para trabalhar. Para trabalhar. E se a gente observar na sequência da história, né, todos aqueles que foram nascendo também foram se engajando no trabalho. Né? Abel e Caim, por exemplo, o Caim e Abel, ambos trabalhavam. Né? Certamente Adão ensinou Caim a lavrar a terra, porque a Bíblia diz que ele era lavrador, ele lavrava a terra, cuidava da terra. Enquanto Abel, ele era pastor, né, de ovelhas. Então, veja que desde o início, né, os homens trabalhavam, o senhor citou aqui Lameque também, e outros, né, que viveram do trabalho e que a nós também cabe essa responsabilidade também de trabalhar. Então, é interessante que Deus trabalha, né? Jesus trabalhou e muito. É interessante que é um texto de Marcos 13:55 e também Marcos 6:3, só apenas citando, nos mostra que Jesus, antes de dar início ao seu ministério aqui na terra, ele trabalhava ajudando seu pai, né, na carpintaria. Né? José era carpinteiro, né, diz a Bíblia Sagrada. E é claro, né, que após esse período aí, Jesus não deixou de trabalhar, mas ele continuou trabalhando. O texto que eu citei de João 5:17, Jesus disse, meu pai trabalha e eu também trabalho. Né? Porque o trabalho da carpintaria encerrou, mas Jesus deu início aí de uma forma muito intensa o trabalho religioso. Né? Nós vamos encontrar Jesus dentro aí de um período de mais ou menos 3 anos e meio, trabalhando mais do que qualquer um outro homem em toda a sua vida. Exato. Né? Diz a Bíblia Sagrada que Jesus andava por todas as partes. Né? Mateus 4:23 nos mostra, né, pregando, libertando os oprimidos, fazendo longas viagens. Então, é interessante nós ressaltarmos isso, né? Que quando estamos trabalhando, estamos imitando o Criador. E só para encerrar aqui, eu quero citar, ou digo, ler um texto que está em Jeremias 29, e o versículo de número 5, que nos diz, edificai casas e habitai-as, plantai jardim e comei o seu fruto. Ora, aquele que trabalha, ele vê a recompensa. Aquele que trabalha, ele tem uma recompensa. Até Jesus, né, quando se ofereceu como sacrifício, o profeta Isaías, ele profetizou no capítulo 53, pois verá o fruto, né? Vamos ler esse texto rapidamente, né, porque esse texto aponta para Jesus aquilo que ele ia fazer no Calvário e queria ficar satisfeito, né, com aquilo. Isaías capítulo 53 é um texto profético, né, aplicando aqui com o que está relacionado sobre o Senhor Jesus. Isaías capítulo 53 e o verso 11, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, até mesmo falando sobre aquilo que Jesus fez no Calvário, diz o texto, né, Isaías profetizando, né, que ele ficaria satisfeito. E Jeremias está dizendo, né, que aquele que edifica casa, que habita, né, planta jardim ou jardins, ele vai comer do fruto, né, ele vai colher disso. Né? E o próprio Deus, ele tem prazer em recompensar aqueles que trabalham para ele, tanto que vai chegar um dia que aquilo que nós fizemos para o Senhor Jesus será recompensado. Então vale a pena imitar e trabalhar, né, seja no secular ou até mesmo, né, como alguns que Deus confiou, né, como pastores, ministros, aqueles que trabalham na obra do Senhor, estão também exercendo, né, dignamente o seu trabalho. Muito bem. Presbítero Jonathan Lucena, aqui a gente vai entrar agora em uma outra área alusiva à mordomia do trabalho, que é o trabalho como sendo algo que dignifica o ser humano. O trabalho, ele faz o homem ser digno, não é?
aquele que procura viver uma vida de ociosidade provocada, desejada, não evitada, porque há pessoas que não trabalham, a gente vai ver isso aqui, mas porque as portas estão fechadas. Nós temos hoje no Brasil, segundo estimativa, mais de 14 milhões de desempregados. Eu não posso dizer que esses 14 milhões de desempregados estão desempregados porque todos querem. Não, há aqueles que querem, estão aí tranquilamente, folgado, regaladamente vivendo a vida tranquilamente, mas há aqueles que não é? E quando eu digo que o trabalho dignifica o homem, eu queria que o senhor comentasse sobre isso, mas antes eu quero ler um texto que está em Provérbios 22 e 29, que diz assim: viste um homem diligente em sua obra, em seu trabalho? Aí ele continua o texto: perante reis este homem será posto, será colocado, não será posto perante os de baixa sorte. O que é que Salomão está querendo aqui dizer? Salomão está dizendo que aqueles que são diligentes em seu trabalho, que são dedicados, aqueles que gostam de trabalhar e que se empenham em trabalhar, estes serão honrados, porque o texto diz, perante reis, este será colocado. Aí ele diz, mas aqueles que não fazem isso serão colocados perante os de baixa sorte. Baixa sorte aqui certamente são aquelas pessoas que vivem ociosamente falando. O que é que o senhor pode nos falar sobre o trabalho dignificando o ser do homem, o homem como pessoa? Pois não. O senhor, partindo desse texto que o senhor leu, isso mostra já o quanto os hebreus haviam entendido a importância do trabalho e dentro da sua fala, o quanto o trabalho dignifica o trabalhador de que trabalha de forma genuína, de forma legítima. Exatamente porque entre os pontos que foi destacado aqui, quando se trabalha, está se imitando o Criador. Então veja que é um trabalho, ou seja, que é um resultado da imagem de Deus no homem. Quando o homem trabalha, ele está exatamente cumprindo um dos papéis que Deus estabeleceu para o homem sobre a terra. Dentro da realidade dos hebreus, principalmente, eles trabalhavam e respeitavam o trabalho manual de tal forma que eles se destacavam contrários até mesmo aos gregos e aos romanos, que geralmente terceirizavam o trabalho. Você vai perceber que, historicamente, os gregos e os romanos geralmente usavam escravos para fazer o trabalho que lhe competia, porque eles não valorizavam tanto o trabalho manual. Já os hebreus não. Eles sempre tiveram essa inclinação. Tanto é que, se lermos também Provérbios 13 e 11, o proverbista vai destacar, por exemplo, respeitando o trabalho manual, de que quem ajunta pelo trabalho, literalmente, e a expressão significa pelas mãos, terá aumento de riqueza. A fala de Salomão diz respeito à questão de a pessoa enriquecer proveniente do trabalho legítimo e genuíno. E ele diz por meio do trabalho manual. Dentro da tradição judaica, presbítero Alessandro, haviam frases ou provérbios que eram comum entre eles falarem, principalmente o pai para o filho, já para inculcar na cabeça deles da importância de trabalhar. Por exemplo, encontra-se em algumas tradições judaicas, por exemplo, a expressão, aquele que não ensina a seu filho um ofício é como se o guiasse para o roubo. Veja que ele está destacando a importância de trabalhar. Sim, sim. Havia outra fala muito conhecida entre eles que era, o trabalho deve ser grandemente premiado. E isso fazendo jus àquele texto que o senhor acabou de ler, Provérbios 22, 29. Pois ele exalta o trabalhador e o sustenta. É bom lembrar de que no próprio Novo Testamento, o princípio de dignidade do trabalho é ressaltada pelo próprio Cristo. Em Lucas 10 e 7, Jesus vai dizer que digno é o trabalhador do seu salário. Veja, isso. Digno é o trabalhador do seu salário. Veja que a dignidade está relacionada ao trabalhar. O próprio apóstolo Paulo, fazendo jus ao texto básico para esta lição, ele vai trazer, diga essa palavra de conscientização, quando escreve a sua segunda carta aos Tessalonicenses, falando àqueles crentes, porque parece que lá tinha um sério problema que Paulo teve que combater, que era exatamente a ociosidade. Pessoas que não queriam desenvolver o trabalho, o exercício braçal, de poder se sustentar. E ele vai dizer, por exemplo, e estabelecer dentro dessa realidade uma lei econômica importantíssima, quando ele vai dizer em 2 aos Tessalonicenses 3 e 10, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então veja que Paulo está destacando a importância do trabalho. Agora, claro, quando Paulo diz que se alguém não quer trabalhar, também não coma,
aproveitando que o senhor pontuou a princípio, não tem nada a ver aqui com alguém que está sem condição de trabalhar e precisa da assistência de outro. Não tem nada a ver com isso aqui. Porque alguém pode dizer assim, então quer dizer que o irmão que não está trabalhando porque lhe falta oportunidade não é digno? Não é isso. Paulo está falando de alguém que, podendo trabalhar, tendo oportunidade, não está fazendo. É o que estava acontecendo dentro daquela igreja. Ou seja, as pessoas que lhe faltam oportunidade para trabalhar não entram dentro desse princípio aqui. O que Paulo está trabalhando, está trazendo a lembrança, é que aquelas pessoas precisavam trabalhar, sim, e não depender de outras necessariamente, por sua ociosidade. Para não ser pesado, é o que a gente vai ver mais adiante. Mas finalizo essa minha fala dizendo que 2 extremos devem ser evitados, e é bom que o professor trate isso em sala de aula também. Se o senhor me permite, a Bíblia diz que o homem precisa trabalhar. Isso dignifica o ser humano, isso faz parte do projeto de Deus para a sua vida. Agora, o homem não pode viver só em função do trabalho, porque o trabalho não é o fim último de sua vida. É um elemento dentro do projeto de Deus para a sua existência. Mas o centro da sua vida tem que ser sempre Deus. O trabalho deve ser resultado dessa comunhão. E poderíamos aqui citar o Salmo 127, versos de 1 a 2, para corroborar esse pensamento, mostrando que o trabalho não pode se tornar um fim em si mesmo. Aquelas pessoas que querem a fina força ou sempre, de forma demasiada, dedicar-se só ao trabalho, esquecendo outras áreas, mas acredito que será falado em outro momento desse programa. Muito bem. Fez-me lembrar de outro texto de Salomão, no capítulo número 16, verso 26, ele diz assim: o trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o incita. O que é que Salomão quer dizer aqui? Que nós trabalhamos porque nós temos necessidades. Quando diz que a sua boca o incita, está falando do alimento. Ele quer dizer que o trabalhador trabalha porque precisa alimentar a sua família, precisa alimentar a si próprio. Agora, eu achei muito pertinente essa sua fala, presbítero Jonathan, quando o senhor disse que o trabalho não pode ser o fim último da vida de alguém. Há pessoas que entram extremos, evangelista Jaziel. Existem aqueles ociosos, que são chamados de preguiçosos. Sim. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, porque o preguiçoso na Bíblia, ele tem muitos conselhos para que ele mude de vida, não é? Mas, em detrimento desse preguiçoso que não quer trabalhar e não trabalha porque não quer, existem aqueles que trabalham demais. Ao ponto de ferir a mordomia, por exemplo, da família, não ter tempo para a família. Ferir a mordomia da adoração, não ter tempo de ir mais à igreja. Ferir a mordomia do próprio corpo, não ter tempo para descansar. Tem pessoas que trabalham quase 20 horas por dia, 16, 17, 18 horas, porque querem trabalhar e esquecem que existe a mordomia do corpo, existe a mordomia da família, a mordomia da adoração, existe a mordomia de si próprio, do tempo, como nós estudamos semana passada. Então devemos ter cuidado, não é, evangelista? Porque sabemos que o trabalho dignifica o homem, mas não é o fim último. Vou pegar aqui gancho na palavra do presbítero Lucena. Claro que nós vamos comentar um pouco mais no próximo bloco, mas há um texto que nos chama muita atenção quando Paulo escreve sua carta aos Coríntios, no capítulo de número 9, versículos 6 em diante, onde ele vai falar sobre essa dignidade do trabalho. E o Senhor disse algo lá atrás sobre a vida dos obreiros, não é? Porque alguém pode entender de que o obreiro não é um trabalho, viver da obra. E desde o Antigo Testamento nós vemos que os levitas trabalhavam. Sim. E não tinham herança. A herança dele, o pagamento dele era das ofertas que traziam. E Paulo, nesse capítulo de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 em diante, até o versículo 14, ele vai dizer isso. Versículo 9, porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Aí ele diz, ou não o diz certamente por nós, certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não jamais justamente nós? Ele diz, mas nós não usamos este direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. O que Paulo quer falar aqui é sobre o trabalho, não é? Ele está dizendo que o obreiro que trabalha, ele deve ser sustentado, aquele que vive integralmente da obra.
Então, para terminarmos aqui, nós temos aproximadamente aqui, eu acho que uns 2 minutos, o que é que a gente poderia falar sobre isso? Presbítero Alessandro, o senhor falou de algo importante sobre a questão do equilíbrio, né? E eu queria, corroborando aqui com a sua fala, ler um texto, porque infelizmente tem pessoas que têm os dois extremos, né? Tem aqueles que não querem trabalhar, tem aqueles que realmente vivem uma vida de ociosidade, mas também tem aqueles que realmente trabalham demais. Né? Sacrificando a si mesmo, a família, enfim. O Salmo 127, verso 2, diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Veja que coisa, né? Interessante, o sábio Salomão, é um salmo de Salomão, ele diz que é inútil se acordar cedo demais, de madrugada, e ir até muito tarde. Ele diz comer o pão de dores. O que seria comer o pão de dores? Aquele pão ou aquele trabalho, né, exaustivo, né? Onde muitas pessoas, como o senhor disse, terminam se sacrificando e sacrificando a si mesmo e até a sua família, né? Então tem que ter esse equilíbrio. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu, né? Muito bem, nós vamos terminar por aqui esse bloco, mas já voltamos para o seu programa Escola Bíblica Dominical. Bem, queridos irmãos, estamos de volta para o seu programa Escola Bíblica Dominical, estudando a lição de número 9, a mordomia do trabalho. Um assunto muito amplo, muito rico, citamos já muitos versículos aqui. Mas, evangelista Jaziel, no último bloco o senhor trouxe uma palavra muito produtiva e direcionada até, mas eu vou me dirigir agora ao presbítero Jonatas e depois eu volto para o senhor também. Presbítero Jonatas, a Bíblia nos mostra que o cristão deve ter disposição para o trabalho, não é? Inclusive, a Bíblia tem vários textos contrários àquele que quer viver uma vida de ociosidade. Por exemplo, capítulo 6, versículo 6 de Provérbios, a Bíblia nos diz: vai ter com a formiga o preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. E ele continua até o versículo de número 9 e se estende até o versículo de número 11, falando sobre o preguiçoso. O proverbista aqui está dizendo, olha para a formiga trabalha todos os dias e muito, e você deve se espelhar neste pequeno inseto que traz um ensinamento muito profundo sobre a questão do trabalho. No capítulo 13, antes do senhor falar, presbítero Jonatas, versículo 4, o proverbista diz, a alma do preguiçoso deseja e coisa alguma ela alcança. A alma do preguiçoso até deseja, mas não alcança nada, porque ele não sai do lugar, ele não quer trabalhar. No capítulo 14, versículo 23, ele diz, em todo trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios só encaminha, a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. Veja, em todo trabalho há proveito. Ainda no capítulo 22, capítulo de número 16, verso 26, o trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o instiga, necessita. Veja que a Bíblia fala de trabalho todo o tempo. Ainda no capítulo 22, versículo 29 de Provérbios, diz, viste um homem diligente em sua obra? Perante reis está posto, pois será posto perante. Viste um homem diligente na sua obra? Perante reis ele será posto. Veja, aquele que trabalha será honrado. Então nós temos, presbítero Jonatas, muitos versículos que poderíamos citar ainda outros, como Provérbios 26 e 13, que diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está na rua, como é que eu posso sair para trabalhar? O que é que a gente pode falar à luz disso? Sempre o preguiçoso tem exemplos na Bíblia para dizer, olha, trabalha, arregaça as mangas aí, vai trabalhar, preguiçoso, o leão está na rua, mas dá para você trabalhar. O que é que a gente pode falar sobre isso? Pois não, o preguiçoso sempre dando desculpas, né? Para não trabalhar. É verdade. E a Bíblia vai ensinar, por meio desses textos que o senhor leu, de que é incompatível a mordomia cristã à ociosidade. Isso. Não tem como conciliar. O crente, verdadeiramente, ele não pode aceitar de forma passiva a ideia de que vai ficar de braços cruzados. Ele tem que ir em busca de trabalho, ele tem que fazer a sua parte, aquilo que compete. Não é? Com todas as dificuldades que nós enfrentamos, mas a Bíblia ensina
da necessidade, a disposição que o crente tem para trabalhar. Tanto é que o apóstolo Paulo, presbítero Alessandro, ele teve que combater de forma ferrenha. Isso. Na igreja de Tessalônica, me parece que boa parte desses preguiçosos foram morar, né? Pois é. E o texto vai dizer, por exemplo, que já na primeira carta, Paulo já tinha advertido a essas pessoas. Se o caro professor quiser conferir conosco, em 1 Tessalonicenses 4:11, Paulo já tinha dito o seguinte: e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vulo temos mandado. Veja que Paulo já tinha trabalhado esse assunto. Mas persistir. Pessoalmente lá na cidade. Ele traz à tona novamente a lembrança por meio da sua primeira epístola, mas parece que não surtiu resultado. Tanto é que ele orienta a liderança local daquela igreja a combater o comportamento dos desordenados. E Paulo vai chamar, associando ao ocioso, ao comportamento desordenado, porque essas pessoas começam a causar tumultos dentro da congregação. Exato. Não é? Porque começaram a surgir estes com uma áurea de espiritualidade, e parece que lá em Tessalônica tinha alguns que diziam viver pela fé. Né? Havia um entendimento errado, supostamente viviam pela fé, dizendo, não, Jesus está voltando. Então, se Jesus está voltando a qualquer momento, ou ele vai voltar, para que trabalhar? Não há necessidade, sendo estes uma carga para aqueles crentes que de fato trabalhavam. Porque esses não queriam trabalhar e ainda exigiam que os que trabalhavam sustentassem. Então, veja que havia uma dificuldade. Tanto é que Paulo vai dizer de que esses desordenados deveriam ser colocados de lado. Como, por exemplo, ele vai dizer na segunda carta aos Tessalonicenses 3:6, que deveriam se apartar deles, os irmãos, para que não convivessem, ou seja, que não vivessem em harmonia com esses desordenados. Não deveriam estar comungando desse comportamento, é o que Paulo está querendo dizer. Ele vai dizer também de que esses que andavam desordenadamente, de forma ociosa, deveriam ser notados e não deveriam se misturar com eles. Ele vai dizer isso também no capítulo 3, versículo de número 14. Paulo é incisivo, Paulo está combatendo de forma ferrenha a ociosidade, mostrando que o crente deve ter sim disposição para trabalhar. Agora, claro, quando Paulo diz, por exemplo, em 2 aos Tessalonicenses 3:4, ele diz o seguinte: mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Veja que Paulo está expondo como deve se conviver com essas pessoas. Mas alguém vai dizer assim, tá? Então será que essa é uma atitude muito rigorosa, muito dura, levar a pessoa à vergonha? O texto não está falando de excomunhão, não está dizendo de ostracismo, mas de indiferença, indicando que aquela pessoa feriu um padrão, que há um padrão estabelecido. E a pessoa não pode ficar ali como se nada estivesse acontecendo, mas que deve entender que violou um princípio e está sendo repreendido pela igreja, porque a ociosidade ou a preguiça, não é? Num português bem popular, é incompatível com a mordomia do trabalho. Muito bem, só fazendo aqui uma pequena correção, o presbítero disse 2 Tessalonicenses 3:4, mas é 3:14. Muito obrigado. Muito obrigado também. Muito bem, então, preguiçoso não tem vez. A Bíblia manda se afastar dele. Paulo disse, evitai o tal e não vos misturei. Mas, evangelista Jaziel, já que o cristão tem que ter disposição para trabalhar e o preguiçoso é chamado de desordeiro, é forte essa palavra, não é? É muito forte, desordeiro. Porque traz desordem, realmente, não é? Inclusive, Paulo disse que quem não quer trabalhar também não deve comer, não é? Mas o que é que a gente pode falar, então, sobre o crente que trabalha em relação à sua submissão, em relação à sua honestidade? Antes do seu falar, Provérbios 10:4 diz, o que trabalha com mão enganosa empobrece, mas o que trabalha com mão diligente, esse enriquece. O texto diz que o trabalhador honesto, ele enriquece. E nós, como crentes, como mordomos do Senhor, devemos trabalhar de forma honesta, de forma submissa. O que é que a gente pode trazer ainda de mais informação sobre esse assunto? Muito bem, presbítero Alessandro Barreto, nós podemos, inclusive, dizer que o cristão ele deve ser o melhor empregado, o melhor funcionário da empresa onde ele está, porque, afinal de contas, somos servos de Deus. E Paulo, principalmente nas cartas que ele escreve, né, a carta aos Efésios, aos Colossenses, e também na carta a Tito, que eu quero inclusive ler esse texto, né, falando sobre o dever do empregado, né, se submeter, se sujeitar. Tito, capítulo 2, versículo 9. Veja a exortação que Paulo traz. Exorta os servos a que se sujeitem ao seu senhor, no caso aqui o seu patrão,
e em tudo agradem, não contradizendo. Veja que exortação Paulo traz, depois de ele trazer várias exortações, né, aos maridos, às esposas, aos jovens. Paulo se dirige aqui também aos empregados, né, aos servos, e diz o seguinte, que eles devem se sujeitar. E é interessante que Pedro, também corroborando com esse mesmo pensamento de Paulo, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 18, ele diz que essa sujeição deve ser a qualquer um que seja patrão, não importa, né, se ele é aquele homem honesto, ou digo bom e humano, ou não. Veja o que diz o texto, né? 1 Pedro 2,18. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da sua consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Então, o primeiro princípio que nós queremos destacar aqui rapidamente é que o empregado, ele deve ser submisso, ele deve se sujeitar às orientações. É claro que ele não vai se sujeitar a fazer aquilo que contraria a sua fé, porque um outro princípio também é a questão da honestidade. Né? Ele deve fazer aquilo que é honesto. E há um outro texto também, né? São vários os textos que nos mostram, por exemplo, Colossenses 3, verso 22, também diz: vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor. E veja que na sua Bíblia aí aparece o Senhor com S maiúsculo, está se referindo a Deus, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor, né, do Senhor Deus, o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então, observe que Paulo ensina de uma forma muito clara que aqueles que trabalham devem trabalhar não só como que para agradar na aparência, né? Aquele tipo de funcionário, né, que na presença do seu chefe, do seu patrão, ele faz o melhor, né? Na ausência, ele começa a diminuir o ritmo do seu trabalho, né? Começa a fazer trabalho de uma forma desonesta. Então, ao crente, isso não convém. Exato. Devemos trabalhar com sujeição, com honestidade, porque Paulo diz que quando nós estamos trabalhando para o Senhor segundo a carne, que é o patrão, né? O Senhor humano, estamos servindo a Deus. Exatamente. E quando nós fazemos o nosso trabalho da melhor forma, nós podemos dizer também que estamos glorificando a Deus com isso, né? Porque na primeira carta de Paulo aos Coríntios, apenas citando aqui, presbítero, esse texto, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 10:31, diz, quer comais, quer bebais, ou que façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, nosso trabalho deve glorificar a Deus de uma forma em submissão e honestidade. Ótimo, ótimo. E Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículo 6, ele diz: não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Presbítero Jonathan Lucena, foi falado aqui que como trabalhador crente eu devo ser submisso e devo ser honesto, desde que essa submissão não fira os preceitos da Bíblia. Mas nós podemos também falar sobre trabalhar com coerência e com prudência. Como poderia ser feito isso? Com certeza. Tomando como base também o que Paulo ensinou, é importante que se diga que tanto o empregado como crente, servindo a um patrão correspondentemente crente, ele deve ter o respeito, trabalhar com submissão, com honestidade, com coerência e prudência. Mas se o patrão também não for crente, também tem que fazer do mesmo jeito. Isso. Foi o texto que o evangelista Jaziel citou, e eu poderia ainda acrescentar 1 Timóteo 6, versículo 1 e 2, mostrando o compromisso. E aí onde é que está a coerência? Porque se eu sou crente, e Paulo diz que como cristão eu trabalho, e há uma pessoa a quem eu devo prestar responsabilidade ou compromisso, eu estou fazendo como estivesse fazendo a Cristo. Então eu tenho que fazer dentro de um padrão. É um serviço prestado. Veja que não necessariamente aquela pessoa que me remunera, mas sobretudo há um Deus que está acima daquela pessoa. Porque quando eu estou fazendo, é o mesmo que eu estivesse fazendo para o Senhor. E deve ser feito com prudência, não é? Já que nós como crentes devemos ser leais aos patrões por causa do compromisso que nós temos com Deus. É o que Paulo vai ensinar em Efésios 6 e 5. É o que fica claro em Colossenses capítulo 3, versículo de número 23, mostrando a coerência naquilo que eu defendo. Se eu sirvo a Deus, eu tenho que me submeter à sua vontade. Agora, mais uma vez, claro, tendo o cuidado de que
a coerência não fira a prudência. Coerência em que sentido? Eu tenho que obedecer ao meu patrão, andar com submissão, mas eu não posso ferir os princípios bíblicos. Não é? Há muitas pessoas que, em função de não perder o trabalho, se submetem a comportamentos que ferem aos princípios de Deus. Mentem, enganam, usam de má fé, e isso é reprovável à luz das Escrituras. Isso pode ser visto em Deuteronômio capítulo 23, versículo 18, e também Lucas 19, versículo de número 8, é o que poderíamos dizer a respeito desse assunto. Tem dois textos aqui que eu gostaria de ler, que é Efésios capítulo 4, versículo 28, que o apóstolo Paulo nos diz: quem furtava, não furte mais. Em vez disso, trabalhe arduamente. Veja o que é que ele diz, arduamente, quer dizer, fazendo com as mãos um bom trabalho. Não é só trabalhar, mas é fazer um trabalho honesto. O presbítero Jonas citou 1 Timóteo 6, 1. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por digno de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Olha aí, pessoas que às vezes terminam blasfemando. E os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos. Antes, os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Nós já estamos terminando. Segundos, evangelista Jaziel, o cristão como patrão. Paulo nos diz em Colossenses: senhores, capítulo 4, versículo 1, tratai os servos com justiça, com equidade, certo de que também vós tendes um Senhor no céu. Um patrão deve ser justo. Com certeza, não sonegar o salário, né, pagar aquilo que é devido, não ameaçar, né, como diz Efésios 6 e 9, e ter o cuidado, né, de se lembrar que ele também tem um Senhor nos céus, o Deus Todo-Poderoso. Muito bem. Portanto, caro professor e amigo, aprendemos nesta lição que o cristão precisa exercer com excelência a sua mordomia do trabalho, entendendo que mais do que uma atividade pessoal é um serviço ao Senhor. Não esqueçamos disso. Bem, queridos e amados irmãos, depois de um momento tão maravilhoso como esse, em que nos debruçamos sobre a palavra de Deus, chegou o momento de agradecermos através de uma oração, e assim faremos com o presbítero Jonathan Lucena. Pois não, vamos orar. Querido Deus e amado Pai, no nome de Jesus, te louvamos por esta oportunidade feliz de juntos, Senhor, termos aprendido um pouco mais da Tua Santa Palavra, quanto à nossa responsabilidade, quanto à mordomia do trabalho, que dignifica o homem, Senhor, e reflete a imagem do Senhor nas nossas vidas. Continua abençoando ao Teu povo, a cada professor, cada aluno, cada dirigente de escola. Permanece abençoando os Teus servos e que este dia, Senhor, seja de bênção para o ensinamento e o aprendizado da Tua Palavra. Continua abençoando aqueles que porventura encontram-se desempregados, abrindo portas de emprego, Senhor, pois Tu sabes da responsabilidade e conheces o coração dos Teus servos. Estenda as Tuas mãos de bondade. Tudo isso nós estamos Te pedindo e também Te agradecemos por Tua fidelidade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao final de mais um programa. Hoje estudamos a 9ª lição com o tema A Mordomia do Trabalho. Na próxima semana veremos a 10ª lição do trimestre com o título A Mordomia das Finanças. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta e sábado às 22 horas e aos domingos às 7h30 da manhã, e também está disponível no nosso canal do YouTube, Rede Brasil Oficial. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa, se Deus quiser. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e para sempre. Amém.